Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana e sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre livros para 2026 e eu vou focar principalmente em autoras brasileiras, livros que estão na minha lista de leituras para esse ano e que são de autoras brasileiras. Essa lista eu fiz junto com a minha amiga Jéssica, a gente tem um projeto de ler autoras brasileiras, então eu vou passar essa lista, que são leituras que quase 100% de certeza a gente vai fazer esse ano. Então vamos lá. Eu vou começar falando da Casa Verde, da Júlia Lopes de Almeida. Essa autora é uma autora que eu gosto muito, e eu e minha amiga a gente gosta muito. A gente diz que é quase certeza sempre que a gente vai gostar dos livros da Júlia Lopes, porque a narrativa é muito o nosso estilo, assim, muito, a gente acha muito bem construída, com uma leitura legal de fazer, com muito pano de fundo histórico do Brasil, enfim, muita crítica social. E a Júlia Lopes, para nossa sorte, tem muitos livros publicados, então a gente tem muita Júlia Lopes para ler aí ao longo da vida. A Júlia Lopes, ela é do Rio de Janeiro e ela foca principalmente em falar sobre o histórico do Rio de Janeiro e do Brasil e a decadência de famílias da elite brasileira, né, principalmente do Rio de Janeiro, nesse momento. Então, as hipocrisias, né, como que a elite se envolvia com o que estava acontecendo ali, tudo mais. Então, a vida doméstica das mulheres, né, naquela época. Então, geralmente são leituras que me divertem muito e que são muito boas, assim, que eu aprendo muitas coisas também sobre essas épocas, né? Livros muito que dão muito pano para debates no nosso clube do livro. Outro livro vai ser Contos de um Estante, da Delminda Silveira. A Delminda é de Florianópolis, ela é uma escritora muito importante em Florianópolis, em Santa Catarina. E esse livro, ele é um livro de contos mais subjetivo, mais efêmero, né, falando mais sobre reflexões da vida de forma geral. Então, eu espero assim uma narrativa bem mais subjetiva que me lembre talvez Clarice Lispector, não sei. Vamos ver aí o que vai ser. Outra leitura vai ser Enervadas, da Crisânteme. Esse livro ele vai falar principalmente sobre a vida de uma mulher que tem o seu psicológico, né, o seu emocional abalado por acontecimentos ali da vida dela, principalmente doméstica, e que nessa época eram colocadas como loucas, malucas, né, as mulheres, e internadas por qualquer motivo, né? A resolução era taxar de louca e internar. Então, esse livro vai acompanhar uma vida doméstica dessa mulher e esses acontecimentos que vão levar ela a esse momento emocional. Outra leitura vai ser Exaltação, da Albertina Berta. Essa autora, ela é do início do século XX, esse livro também. E eu também vejo, assim, como um livro bem subjetivo, simbólico, reflexivo. Simbólico principalmente porque essa autora, ela é do simbolismo, desse momento literário, né? E esse romance, ele vai ser psicológico, que vai misturar um pouco de espiritualidade, pelo que eu entendi. Então vai ter muita coisa, muitas reflexões, muita subjetividade aí dessa escritora. O próximo é Asilo nas Torres, da Ruth Bueno. Esse já é um livro um pouco mais recente, ele é do final da década de 70, então a gente já espera, né, alguma coisa aí mais complicada, porque ele foi publicado bem na ditadura militar brasileira, então eu imagino que deva ter alguma coisa de crítica sobre essa época. E ele é um livro que é uma ficção especulativa, né? Tem um pouco ali de distopia, é considerado uma das distopias brasileiras escritas por autoras. Eu imagino que vai falar sobre isolamento físico e mental. Não sei muito bem, vamos ver aí o que vai ser. O legal de falar sobre uma lista de leituras, né, é que a gente não sabe muita coisa, aí fica
teorizando, imaginando, e aí depois é outra coisa. Isso que é legal. E depois, se eu vier a falar de novo desses livros aqui no canal, eu vou comentar o que tinha a ver, nada tinha a ver das minhas expectativas. Outra leitura vai ser Angelina, da Maria Benedita Bormann, que é conhecida por Délia, né, o pseudônimo que ela escolheu para assinar as suas obras. E esse livro também vai acompanhar a vida de uma personagem chamada Angelina. E essa autora, ela fala bastante, assim, principalmente na época ali do Segundo Reinado, né, como um pano de fundo para as histórias dela, porque ela é ali da época da segunda metade ali do século XIX no Brasil. E ela faz parte do que se chama de naturalismo, né, na literatura. Então, ela vai trazer vários elementos biológicos que naquela época eram apontados como científicos, mas que depois a gente já passou a entender melhor que nem sempre. E também a relação disso com os acontecimentos políticos, né, daquela época nesse romance. Outra leitura para 2026 é Becos de Goiás, Poema dos Becos de Goiás, Histórias Mais, da Cora Coralina. Eu tô muito empolgada para ler Cora Coralina. É uma autora aí que tá na minha lista há muito tempo. E eu sei que já vai ter, assim, coisas que eu gosto muito, como a vida regional ali daquela autora, né? Ela vai focar bastante, eu imagino que no regionalismo ali, né? De onde ela escreve, que é de Goiás, então regionalismo ali do centro-oeste do Brasil, falando sobre a vida das pessoas comuns, né? Da gente, das pessoas, os trabalhadores, né? As pessoas que, em geral, estão à margem da sociedade, mas que na verdade são o centro da sociedade, né? O grande motor da nossa sociedade, as pessoas comuns. Então, eu tô bem empolgada para ler esse, eu acho que vai ser uma leitura muito legal. E outra leitura vai ser Neblina, da Adalgisa Neri. Esse livro, ele já vai ser mais pós-moderno, ele é um romance psicológico misturado com relatos, memórias, então, dizer, sufocante, algo que me prenda, que me traga muitas sensações inesperadas durante a leitura. Esse tipo de livro me empolga bastante. Fluxo de consciência, aquele livro que a gente entra na mente ali do protagonista e do autor e não consegue parar de ler. Então, espero uma coisa meio Clarice Lispector também desse livro. Outra leitura, e esse aqui eu tô especialmente empolgada, é Hospício é Deus, da Mara Lopes Cansado. Esse livro é um relato de experiência da autora quando internada em instituições psiquiátricas, né? Ela teve alguns problemas psicológicos e ela teve a experiência de ficar internada nessas instituições, então a gente vai acompanhar o que aconteceu nessas experiências dela e eu tô especialmente empolgada para esse livro. Outubro é um mês que a gente faz temático de Halloween. A gente vai ler Angústia, da Amélia Bevilacqua, e também vários contos de terror de autoras brasileiras. Eu vou colocar aqui, citar por cima quais vão ser. A gente escolheu Rei Fantasma, da Francisca Júlia, Nihil Sumos, da Carmen Dolores, que é uma autora que a gente já leu bastante, Assombrações, da Yara do Rio, e Pelo Espaço, também da Amélia Bevilacqua. Então, nesse mês vão ser dois livros, duas histórias, né, da Amélia Bevilacqua. E contos de terror de autoras brasileiras têm surpreendido bastante a gente, assim, porque são muitos achados maravilhosos. Mais um também livro que eu tô muito empolgada para ler é O Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz. Esse é um livro. Eu já li outros livros da Raquel de Queiroz e eu gosto muito dessa autora. Esse é um livro lá do começo do século XX, né, um momento específico da vida da autora, em que ela escrevia muito dentro de um posicionamento político mais à esquerda. Então, esse livro ele vai falar sobre esses movimentos de esquerda, especialmente a vida de uma mulher que, que mistura a vida romântica dela, né, com o movimento que ela faz parte. Então, vai se passar ali mais ou menos nos anos 30, né?
A Raquel de Queiroz, ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Por mais que a gente tenha outras mulheres que potencialmente teriam entrado, como a Júlia Lopes, mas que não pôde entrar por ser mulher, a Raquel foi a que conseguiu, né, ser essa primeira mulher parte da Academia Brasileira de Letras. Então, isso é algo muito importante, né? Dadas as circunstâncias que ela entrou, enfim. Também, eu gosto muito dos livros dela. Eu acho que ela relaciona muito bem a história do Brasil, né? Com os enredos. Eu acho que ela constrói muito bem as histórias dela, né? Acho ela foi uma excelente escritora. E também estou positivamente empolgada, com boas expectativas para essa leitura. Então, é isso. Tomara que essas leituras entrem, algumas delas entrem para as melhores leituras. A gente também tem escolhido muito bem as nossas autoras brasileiras para ler. E é isso, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês já leram algumas dessas autoras, se conheciam, se não conheciam, se quiser ler junto e deixar os comentários, né? Eu vou tentar fazer alguns vídeos desses livros aqui pro canal, porque eu acho que ainda se fala pouco dessas autoras, né? Eu vejo que tem um movimento de editoras publicando bastante, várias delas, mas elas ainda são deixadas de lado, né? Assim, não... Eu pretendo fazer uma divulgação maior aí das escritoras brasileiras, principalmente essas que eu vou lendo mais, que eu vou conhecendo mais a história, que eu vou conhecendo mais as obras e as que eu gosto também, né? Porque nem todas a gente vai gostar, das obras delas. Então, é isso. Um abraço, até mais. Tchau.